Fala pessoal, tudo bacaninha com vocês? Tudo belezinha? Ó, seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, vídeo de hoje muito bacana, né? Hoje eu vou dar andamento no projeto daquela cozinha que eu fiz o passo a passo, tanto da pia quanto de instalação. Como eu falei para vocês, no projeto dessa obra, a gente tinha essa cuba em amadeirado, né? Que fazia parte do meu expositor. O cliente gostou dela, solicitou, e a única coisa que a gente vai fazer nela é um aumento, né? Essa cuba aqui, ela está com dimensão de 1 metro, vamos deixar ela com 1,65 m. A outra parte dela já está ali, depois eu vou mostrar sobre essa parte. Estou num processo aqui agora já de manipulação de massa plástica, vou falar um pouco sobre esse processo, né? A gente vai estar manipulando a massa plástica, eu já fiz a manipulação, vou falar sobre os corantes que eu usei aqui, como chegar na tonalidade dele, vou fazer uma demonstração de acabamento e pontos importantes desse projeto, beleza? Então, você já sabendo que esse vídeo vai ser top, você já finca o dedo nesse like, já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, compartilhe, comenta nossos vídeos para ajudar o canal a crescer. Como você acompanhando o nosso canal desde o início, né, deve ter observado que a gente agora tá importante, que a gente agora tem até microfone, fazendo um teste aqui no primeiro vídeo com esse microfone, vamos ver se vai melhorar a questão de áudio. Devagarzinho a gente está investindo nos nossos vídeos para ter melhor qualidade. Dei uma paradinha com os vídeos essa semana, estava organizando alguns projetos pessoais da loja, então não estava dando para tirar o tempo para os vídeos. Mas, sabadão, a gente está aqui, de hoje para amanhã, eu quero nessa obra finalizar ela. Vou fazer só o acabamento de massa plástica aqui, já vou pegar essa peça, vou levar para a obra, vou fazer demonstração lá da instalação dela e o andamento da finalização dessa obra, beleza? Então, bora para o vídeo. Pessoal, manipulação dessa massa. Vamos ver se a gente chega aqui, ó. Essa é a tonalidade que eu aproximei para chegar aqui nesse ponto. Esse amadeirado aqui é um amadeirado da linha Embramaco, ele é polido, né? O que eu usei para chegar na tonalidade dessa cor aqui? Trabalho sempre com massa plástica branca, né? Eu uso aqui massa plástica da linha Formosa, né? Eu uso a branca, essa aqui já está manipulada. Você usa corantes, né? Seja da linha Lustol, Xadrez, Universo. Não importa a marca que você está usando de corante, importa que seja corante. Eu usei para fazer essa cor aqui o preto, que é uma das linhas que você sempre vai usar, a tinta preta, o ocre, o marrom ou castanho, um vermelho e o amarelo, né? Para saber qual tonalidade, qual a pigmentação que você usa para fazer a cor, você tem que olhar bem o seu projeto e conseguir decifrar quais são as cores predominantes e quais são as cores secundárias que estão nesse projeto. Você parte da primeira, fala, pô, um projeto, a primeira vista que eu olho, esse projeto é marrom, então eu vou partir do marrom ou castanho. Vou começar a escurecer essa massa, um pouquinho de preto. O que tem nessa cor? Tem um pouquinho de amarelo, vou pondo e vou vendo o que ela está precisando chegar. Então, falando de manipulação, você só vai conseguir saber exatamente o que você precisa fazer na prática, pessoal. Você tem que colocar a mão na massa, você tem que pôr uma porção ali, né? Abre uma lata inteira, vai pingando, vai batendo bem, vai olhando a consistência dessa massa, se tá bacana. Lembra sempre, quando você for fazer manipulação de massa plástica, se a sua massa tá um pouco mais firme, né? Vamos supor, se tá frio aí na sua região, se é uma região chuvosa, ou sua massa tá fria, ela vai estar mais dura. Então compra resina de laminação. Você procura aí numa casa de tinta ou de abrasivos, resina de laminação. Adiciona resina de laminação, sua massa vai ficar mais molinha, vai ficar mais macia, boa de você trabalhar, beleza? Então, pontos da massa plástica é isso aí. Outro detalhe importante, esse projeto já estava pronto. Então eu fiz as outras peças, os outros rodopia, o seu prolongamento. Com certeza eu não vou conseguir manipular essa massa exatamente igual a massa que eu tinha. Então retira a massa que você vai remanipular, porque é muito mais fácil eu retirar e pintar de novo, fazer o acabamento de novo, do que eu tentar acertar a cor, né, dessa massa na peça seguinte. Porque se eu tiver com essa peça, essa massa tiver numa cor e essa aqui tiver de outra, vai ficar feio, não vai ficar legal não, beleza? Então vamos começar a fazer uma manipulaçãozinha, o acabamento ali. Separa uma pequena porção de massa, não precisa ser muito. Pega o catalisador. Você não precisa contar gotas, pessoal. Quem catalisa massa para esse tipo de acabamento não conta gota. Você vai colocar uma porção
como eu sempre falo, se está frio, a massa vai secar mais devagar. Se está calor, essa massa vai secar muito rápido. Então você tem que analisar. Você consegue passar essa porção de massa rapidamente aqui para ela catalisar rápido? Consigo. Então põe muito catalisador. Não, eu tenho um pouco de dificuldade. Então você vai pôr pouco catalisador. Como eu disse, está de manhã, está frio, mesmo o sol está saindo agora, eu vou pôr uma porção considerada de catalisador, ó. Eu não preciso contar gotas. E a partir daí, mistura bem. Trabalho com 2 espátulas. E agora é começar a passar. Tira bastante o excesso, não deixa excesso de massa. Quanto menos massa ficar na peça, menos trabalho você vai ter de limpar. A respeito da coloração da massa, já que a gente está falando de acabamento, quando você manipular sua massa e chegar na tonalidade, e você vir passar ela aqui, após a secagem dessa massa, que você fizer o corte, fizer o lixamento, com certeza essa massa vai clarear. Aí você não precisa preocupar. Existem 2 processos para você voltar à cor dessa massa. Um é usando o puxa-borda, que é um óleo fugante. Tem vídeos no nosso canal falando sobre o puxa-borda, né? E segundo, que é a queima, que a gente faz usando a parafina, que é o processo que eu indico, que eu acho mais viável para a porcelanataria. O puxa-borda, ele é mais indicado para marmorista, porque quando você faz o acabamento da massa, você pode fazer o acabamento na pedra também. No porcelanato você não faz, você só faz na massa plástica, né? O acabamento na peça você não precisa, porque ele já está acabado. Então o processo mais indicado de acabamento, de brilho, né? Todo mundo fala, como puxa o brilho da massa? Você faz a queima. Também temos vídeos no canal. Vou deixar na tela final o link para você ver esse vídeo sobre o processo de queima. Sempre quando você for passar, faça a sua manipulação de massa plástica, a catalisação, numa quantidade que você possa gastar toda ela. Analisa se você tem peça o suficiente. Aqui eu já deixei todas as peças minhas esparramadas, né, para eu gastar em todas elas. Então não vou correr risco de ficar perdendo a minha massa. Você está me vendo aqui ainda? Deixei a peça um pouco de cá, mas eu vou terminar de gastar aqui. Minha massa já está começando a secar, ó. Você vê, nesse pequeno prazo que a gente está passando e conversando, ela já está dando ponto de corte. Então eu vou só terminar de passar aqui esse restinho e já vou pegar o meu estilete e já vou retirar o excesso de massa. Vocês veem o tempo, é bom para você ter uma noção de qual que é o tempo de secagem de uma massa. Lembrando que o tempo de secagem varia conforme a temperatura. Pronto, ó. Sobrou um restinho de massa aqui, ó, mas você vê que ele já está bem emborrachado. Esse emborrachamento é o ponto de corte da massa. É o ponto que você, sempre quando está fazendo o acabamento, você precisa ter ele nesse ponto para cortar. Não deixa passar demais. Para cortar, eu uso lâminas de estilete. Você compra a caixinha com lâmina. Normalmente essa caixinha aqui, ó, vem com 10 lâminas. É uma caixinha pequena, da EDA, ela vem com 10 lâminas de estilete. Você trabalha usando lâminas. Gosto de trabalhar com 2, assim como eu trabalho com as espátulas. Para cortar, é o mesmo processo que você usa para passar, sempre em diagonal e com a ferramenta apoiada na peça. Para evitar que quando você esteja tirando o excesso, você não arranque a massa do lugar certo. Você só tira o que você não vai usar e sempre limpa. Ó, segura bem apoiadinha a lâmina e limpa sempre o estilete quando ele está carregado. Ó. Cortei da parte de baixo, mudo a posição ou a mão
e vou cortar da parte de cima. Você fazendo esse processo, praticamente, quando você termina de limpar, a sua peça já está praticamente pronta. Ela quase dispensa lixa, né? Não vou falar que dispensa. Quantas vezes você vai precisar fazer esse processo? Quantas vezes for necessário, pessoal. Tem processo de acabamento de massa plástica que você demora, que você faz até 5 aplicações. Enquanto você vê que tem alguma imperfeição, que tem algum buraquinho, você tem que estar passando a massa plástica, né? Se você quer um bom resultado, o bom resultado de uma cuba esculpida, qualquer trabalho esculpido seu, não é só fazer o 45. É saber colar, é saber manipular a massa plástica, é saber limpar essa massa plástica. Então nessa parte aqui já tirei o excesso, vou deixar ela secar, vou dar uma segunda passada, né? Limpo depois com álcool em gel e uma flanelinha limpa, e depois eu faço o abolamento usando uma lixa grão 220. Só aquele arredondamento, a matar aquela quina viva demais. Eu não gosto de deixar uma quina muito viva nos projetos, não acho interessante. Procura uma posição mais confortável. Processo de manipulação de massa plástica, pessoal. Outro detalhe importante. Se você trabalha muito com a manipulação da massa plástica, há muito tempo, eu vou fazer esse serviço de massa plástica aqui, então é rapidinho, não vou ficar muito tempo mexendo com massa plástica. Então é interessante, se você trabalha muito e tem pouco costume, interessante já seria usar sempre, né? Usa uma máscara com filtro inibidor de cheiro. Quando você trabalha muito tempo com a massa plástica, começa às vezes a te dar enjoo, né? Dor de cabeça, é por causa do cheiro forte da massa. A gente que já está trabalhando há algum tempo com massa plástica, já nem sente o cheiro dela mais. Mas quando trabalha muito, pega um projeto muito grande, igual eu já peguei projeto que eu fiquei 2 dias dando acabamento de massa, um projeto grande. Então até mesmo a gente sente um pouco o enjoo da massa. Limpei a peça, vou mostrar mais uma etapa desse acabamento aqui antes de eu pular para o meu próximo processo, né? Eu gosto de comprar com essas lojas de R$1,99, que seja, fraldinha, né? Fica barato, uma flanelinha limpa, álcool em gel, pequena porção, você limpa o excesso e nesse processo aqui, ó, você já consegue esparramar ela fazendo o preenchimento das suas laterais, onde que estão ficando algum buraquinho. Você já faz 2 serviços, a limpeza e o preenchimento. Então, com a mão maneira, já fazendo o abolamento, ó, praticamente nessa parte aqui, eu estou conseguindo o resultado final sem precisar usar a lixa. Mas você não pode deixar passar muito da hora, né, no processo de secagem. Os projetos que dão um pouco mais de trabalho para você chegar no resultado final, né, do acabamento, não é que dá trabalho, porque é muito visível, né, qualquer detalhezinho, são os acabamentos de massa branca. Acabamentos de massa colorida, como essa aqui, você não consegue observar tantos detalhes assim. Ó, praticamente eu cheguei num resultado final nessa peça aqui, ó, sem precisar sequer lixar ela, somente usando uma flanela com álcool. E o estilete, né, claro. Eu vou terminar de passar na outra, eu vou descer a câmera e dar um zoom aqui para vocês verem. Como eu disse, eu gosto de deixar minha quina abaloada, mais redondinha. Não gosto de deixar ela viva, não. A quina viva, além dela machucar, se for um projeto de mesa, um projeto de balcão, ela tem muita chance de danificar. É mais fácil dela danificar a uma pancada. Esse vídeo é praticamente um passo a passo, pessoal. Um passo a passo sobre manipulação de massa. A gente vai fazer instalação, vai fazer a união de emendas, né? Então eu acho que vai ser um vídeo bem interessante.
Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vou fazer uma demonstração rápida agora, falar um pouco sobre os processos de polimento de borda, né? O tão chamado polimento de borda. Como que eu faço o polimento de borda para ficar com o brilho e tal, aquele processo de lixa. Pessoal, o que é o polimento de borda? Quando você termina a manipulação, vamos supor, eu fiz a manipulação da massa, fiz o acabamento aqui usando somente uma flanela, até foi essa aqui, ó, e álcool em gel. Então praticamente eu já rematei a minha borda, né, sem precisar usar lixa. Então ela manteve a mesma cor, porém você precisa lixar. Você precisa lixar porque se eu passar o dedo aqui, ó, eu tô sentindo que ela tá áspera, né. Eu peguei um espaço ali e já usei. Que lixa que eu uso para todo o serviço de acabamento meu? É muito importante quando você usa essa lixa aqui, você usar ela somente na massa plástica. Se você fica deixando ela passar no seu piso, alguns pisos como pisos da Ceusa, uns pisos mais macios, você vai fosquear seu piso. Então você não vai usar essa, vai usar uma de um grão mais alto. Essa é uma lixa seco e molhado da Norton, grão 220. Se você for trabalhar com certos pisos que possa vir a arranhar, você vai trabalhar com uma lixa 400, 800, né? Uma lixa que tem uma granulatura mais fina. Então você não vai arranhar o piso. Porém, como a gente já está acostumado a trabalhar, né, sabe posicionar bem a lixa na mão, onde quando você coloca ela no piso, você está sentindo ela em cima do seu dedo, eu trabalho com essa, beleza? Então olha o que acontece com sua massa manipulada depois do lixamento. Tá vendo a cor? Ó, com a mão maneirinha, só tirando as ondulações, só de eu passar o dedo eu já sinto que ela já está lisinha. Então, como eu já tinha deixado ela do jeito que eu gosto, ó, do lado de cima, do lado de baixo, vou passar em toda ela. Tiro o excesso. Alguns lugarzinhos eu consigo ver onde que é excesso de massa. Dou uma focada nele. Olha só. Consegue ver a diferença? A minha massa clareou, né? Minha massa que estava da cor que eu queria, ficou branca, ficou fosca, né? Ficou feia. Passou um pouquinho aqui, vamos tirar esse excesso aqui. O processo de lixamento é você conseguir deixar uniforme. Quando você passa o dedo dando uma certa sovada, você vê que ela até começa a escurecer de novo. Só que não vai manter, né? Sua massa vai ficar mudando de cor entre o tom original que você manipulou e o tom que está aqui, com o tempo quando molha, quando suja. Então o que a gente faz para resolver isso? Primeira coisa, lixei, vou limpar essa poeira da próprio pó com nosso álcool em gel. Ó, quando ela fica úmida, você viu que ela já escureceu, mas ela vai clarear, porque ela não vai manter essa caloria. Ela está, como se diz, ela não está impermeabilizada. Conforme ela vai secando, ó, você vê que ela clareou novamente, ela já está mais clarinha. Então o que eu faço? Uma das opções, como eu disse, chama-se puxa-borda. Puxa-borda, um óleo fugante que vai impermeabilizar a massa plástica, porém eu não indico ele por porcelanato, a não ser um porcelanato técnico, mas eu não indico ele por porcelanato nenhum. Isso que foi um produto que eu usei quando eu estava começando, para fazer teste, porque para você passar ele somente nessa massa aqui, você teria que fitar todo o piso, não deixar nenhum espaço para esse óleo fugante ter contato com a peça. Por quê? O que acontece? Vamos fazer uma demonstração só num pequeno pedaço, né? Só uma pontinha, uma olhada aqui, ó, só aqui na pontinha, ó. Maravilha! Não sei se vai conseguir ver, vou tentar aproximar ali. Olha, o espaço que eu pus o óleo fugante, né? Bem mais escurinho. Aqui, ó, e aqui mais claro, onde eu fiz o lixamento. Só que ele impregna no piso também. E você, quando for limpar o piso com álcool, que seja, você vai retirar ele. Então, como é o processo correto, né, que eu indico sempre para quem vem fazer um treinamento comigo, para quem vem visitar a nossa empresa, é a queima. O que é a queima, Jair? A queima é o uso da parafina, né, que você compra essa parafina, é uma vela de 7 dias, ou você compra ela em casas de marmoristas, em que vende abrasivo, ela vem em placas, né? Como se você não tiver acesso, não, você vai usar uma vela. A vela é parafina, é o que você vai usar. Como aplicar? Vou deixar num card também
um vídeo explicando o uso do feltro, mas vou fazer uma demonstração aqui que vai te ajudar também. O feltro, o que é o feltro? Essa peça aqui, ó, daqui até aqui, é um feltro. É um tipo de um rebolo de lã, né? Esse rebolo aqui, ele vem em vários formatos. Você vai encontrar ele no Mercado Livre, você digita lá feltro. Ele não vem com esse suporte, ele só vem esse pedaço de lã. O que eu fiz? Peguei um rebolo velho, colei ele com massa plástica e fiz uma adaptação do feltro para eu usar na minha esmeriladeira, beleza? Então tem ele, esse aqui ele era grosso, eu parti ele no meio, fiz 2 feltros e eu sei que tem ele fino também. Você vai passar a parafina no feltro, né? Vai usar ele em rotação baixa e fazer a queima. O que é a queima? Quando você passa a parafina aqui, esfrega ela na sua massa plástica, essa lã vai esquentar essa parafina, derreter ela e ela vai penetrar nos poros da massa plástica, tornando essa massa plástica impermeável, né, ajudando ela no processo de impermeabilização e voltando à coloração dela. Vamos fazer um teste. Esmeriladeira numa rotação baixa, passa a parafina nela, simples assim. Você vê que ela ficou bem impregnada de parafina. E agora passar parafina na peça, ó. Bom, a gente fez a aplicação da parafina, vocês podem ver que ela já escureceu a massa, né? Eu vou tirar a câmera, eu vou dar um zoom e primeiro eu vou explicar aqui. O que é que acontece? Ela esparramou essa parafina, ela fez atrito, uma fricção, né, com a lã desse rebolo, esquentou ela e ela penetrou. A parte que fica suja, né, de parafina na peça, com uma simples estopinha, ela não vai penetrar porque o porcelanato é impermeabilizado, é só você vai passar a estopa. Pois bem, você consegue observar agora, né, o brilho dessa massa plástica em relação ao porcelanato. Ó. O porcelanato tem o próprio brilho por ele ser polido, então olha o que a parafina causou nessa massa plástica. Então esse excesso dele, ó, você simplesmente vai passar uma estopinha, uma flanela sequinha e vai tirar esse excesso. Esse movimento seu aqui vai dar até mais brilho ainda para essa massa plástica acabada. Então agora essa massa plástica não vai ficar mudando de cor, né? Quando você molhar ela vai manter essa coloração, ela vai ficar assim o tempo inteiro e vai manter a impermeabilização dela, evitando ficar encardida, evitando ficar sujando. Então esse é o processo de queima, esse é o processo mais indicado para fazer a queima. Parafina, uma vela de 7 dias e o uso do feltro. Vamos continuar o projeto. Bom pessoal, estou partindo para a obra agora, mostrar como que eu transporto nossas peças. Eu coloco colchão, né? Quanto mais colchão você tiver, mais ajuda. Colchão, edredom velho, né? Tudo que você puder trazer que for macio, que amortecer o impacto, você usa, que vai te ajudar, né? Carreguei a carretinha, nosso equipamento de trabalho vai aqui dentro da picape e eu vou partir para a obra agora para iniciar a instalação. Esse vídeo já ficou um pouco extenso para fazer uma melhor apresentação, então vou resumir esse vídeo nessa parte aqui e vou para a obra. Eu vou fazer a edição dele agora, ver se eu consigo subir para o canal, vou para a obra fazer o vídeo de instalação e finalização lá, né? Mas não preocupa não que não vai demorar a chegar no canal não, beleza? Então
finca o dedo nesse like aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos, né? Dá uma força pra gente aí, pro nosso canal crescer cada dia mais, beleza? Forte abraço pra vocês, fica ligadinho que daqui a pouco já tem um vídeo da instalação desse projeto.